Olá pessoal, eu sou a Hidra, bem-vindos ao Conte Aqui. Né? Gente, já se inscreve no canal, deixa seu like se você gosta das histórias que eu conto aqui. Né? Envia as histórias pra gente, fica sempre o e-mail na descrição do vídeo. Né? Ajuda o canal a crescer aí, pessoal, que não tá indo não. A gente depende do YouTube, eles não entrega não, gente, vocês não têm noção. Né? Nossa, acho que eu tô com 30 e pouquinhos inscritos apenas. O pessoal não tá gostando muito das minhas histórias, não. Se você gosta, compartilha com os amigos, pede aí pro pessoal assistir. Deixa comentário, gente. Deixa comentário no vídeo. Né? Às vezes eu pego os vídeos dos canais, eu posto, né, nas redes sociais. E aí o pessoal comenta na rede social que eu postei. Não, gente, é pra comentar aqui embaixo. É pra comentar aqui, ó, aqui no YouTube, aqui. É pra fazer os comentários aqui no YouTube. Não adianta você comentar nas outras redes sociais que não vai ajudar, entendeu? Ai, eu sou chorona? Sou chorona. Não tem jeito. Gente, bora pras histórias de hoje. Olha lá, as histórias de hoje. A gente começa com história de duende. Né? Então, ó, já falou um pouquinho da minha área, sou bruxinha, pra quem não sabe, né? Sou da bruxaria natural. Trabalho. Ali já tem, aqui atrás, ó, dá pra vocês verem, já tem um altarzinho ali com alguns duendes meus, gnomos, fadas. Tem mais 2 altares ali do outro lado. Né? Então eu trabalho muito com os elementais, então óbvio que eu acredito muito em duende. Vamos ver as histórias de hoje. O encontro com os duendes no quintal. No jardim, no quintal. Meu nome é João. E isso aconteceu quando eu tinha uns 12 anos. Nossa. Eu morava em uma casa antiga, com um quintal enorme, cheio de árvores e um pequeno riacho que cortava o terreno. Meus avós sempre diziam que o lugar era encantado, mas eu nunca acreditei até naquela noite. Gente, mas já é encantado, gente. A pessoa morar num lugar, né, num quintal, eu moro em São Paulo, né, cheio de árvores, né, com um riacho ali, né. Nossa, só isso aí já é realmente um lugar encantado. Era um fim de tarde e eu estava ajudando meu avô a recolher as ferramentas da horta. De repente, ouvi um barulho vindo de trás das moitas, como se alguém estivesse mexendo em folhas secas. Pensei que fosse um gato, um pássaro, mas quando me aproximei vi algo que me deixou paralisado. 3 criaturinhas não maiores que 30 centímetros, com roupas esverdeadas e chapéus pontudos. Eles estavam pegando pedrinhas do riacho e colocando em uma pequena bolsa de couro. Eu fiquei tão assustado que eu gritei: "Quem são vocês?" As criaturas pararam. Me olharam por um segundo e então saíram correndo em direção às árvores. Uma delas deixou cair uma pedrinha brilhante que peguei no dia seguinte. Era uma espécie de quartzo, mas com um brilho diferente, como se tivesse pequenas faíscas dentro. Meu avô, quando contei, só sorriu e disse: "Era só questão de tempo até você ver os duendes. Eles gostam de pegar pedrinhas do riacho para fazer suas casas." Eu nunca mais vi aquelas criaturas, mas até hoje guardo a pedrinha como lembrança. E às vezes, quando estou no quintal à noite, ainda ouço barulhos estranhos vindo ali das moitas. Muito legal seu relato. Bora pro próximo. A Sereia do Cruzeiro, um relato real. Meu nome é Ana, e isso aconteceu durante um cruzeiro pelo Mediterrâneo há uns 5 anos. Eu estava na varanda do meu camarote por volta das 23 horas, curtindo o mar calmo e o céu estrelado. De repente, algo na água chamou minha atenção. Era um movimento suave, como se alguém estivesse nadando, mas não havia ninguém por perto e nem nadando. Fiquei observando e, para minha surpresa, vi uma figura emergir brevemente. Era uma mulher, mas não uma mulher comum. Ela tinha cabelos longos e escuros e brilhava sobre a luz da lua, e sua pele parecia refletir um tom prateado. O mais impressionante foi quando ela se virou e olhou diretamente para mim. Seus olhos eram grandes, claros, quase translúcidos. E ela tinha uma expressão serena, como se tivesse apenas curiosidade. Eu fiquei tão chocada que eu não consegui nem gritar e nem chamar ninguém. Ela ficou alguns segundos como se estivesse flutuando. E então mergulhou novamente. Quando desapareceu, vi algo que me deixou ainda mais impressionada. Uma espécie de cauda brilhante que refletia as cores no mar. No dia seguinte, contei para alguns passageiros e para algumas pessoas da tripulação. Da tripulação. Nossa, gente, engasguei aqui. Mas claro que ninguém acreditou.
Um dos funcionários do navio, porém, me puxou de lado e disse: você não é a primeira pessoa que relata algo assim aqui. Há muitas histórias de sereias, mas é melhor não falar muito sobre isso, senão vão achar que você está inventando. Até hoje eu não sei se aquilo foi real ou apenas um efeito da minha imaginação, mas os detalhes estão tão vivos na minha memória que é difícil duvidar. E desde então, sempre que olho para o mar, fico imaginando se ela ainda está por ali, observando os navios passarem. Gente, eu acredito, né? Eu acredito nos elementais e obviamente acredito em sereias, né? Mas eu falo assim, nosso fundo do mar, ele... acho que tem muitos lugares que ainda nem foram explorados. E eu acredito, assim, muito que as nossas dimensões, né? Elas se interligam uma com a outra. Então eu acredito neles, mas não que eles estão, que nem lógica, os bonequinhos são uma representação deles aqui, tá? Não é que eu acredito nos bonequinhos que estão nos meus altares. São a representação desses elementais. E eu acredito que as nossas dimensões, elas se interligam de alguma maneira. Então, quando a gente vê, que nem eu já vi fada, né? Quando a gente vê, eu acredito que por algum momento o véu ali, sabe, daquela outra dimensão, ele se desfez ali por algum momento e você conseguiu ver aquele ser, né? Então eu acredito que sim, eles existam, mas não nessa dimensão física 3D que a gente vive, mas sim numa dimensão mais sutil, paralela ali à nossa, que em algum momento aquilo ali se desfaça e a gente consiga enxergar. Da mesma forma, quem vê OVNIs, tudo, que eu também já vi, quem vê vários tipos ali de elementais, tá ok? Bora aqui pra próxima história de hoje, gente. Já lembrando, comentário aqui embaixo no YouTube, deixa seu like, compartilha o vídeo. O Duende da Prateleira. Meu nome é Carla. E isso aconteceu há uns 3 anos, quando eu estava viajando pela Irlanda. Gente, a Irlanda. Ai, como eu queria conhecer a Irlanda. Eu sempre fui fascinada por folclore e mitologia. Então, quando vi uma lojinha de antiguidades em uma pequena vila, decidi entrar. A loja era cheia de coisas antigas, móveis, livros, estátuas de madeira. Foi quando eu vi ele, um pequeno duende de madeira, com cerca de 20 centímetros de altura, sentado em uma prateleira. Ele tinha um chapéu pontudo, uma barba esculpida e um sorriso travesso. O vendedor disse que era uma peça antiga, feita por um artesão local, e eu não resisti. Comprei o duende e o levei para casa. No começo ele ficou no estante da sala, como um enfeite comum. Mas uma noite eu estava lendo no sofá quando eu ouvi um barulho vindo da estante. Olhei para lá e quase caí para trás. O duende tinha se virado para o lado, como se estivesse olhando para a janela. Eu sabia que ele estava virado para a frente quando eu fui dormir, porque eu sempre arrumava ele de manhã. No dia seguinte contei para meu marido, mas ele riu e disse que eu deveria ter sido um gato que mexeu nele, o gato que mexeu nele ou algo assim. Nos dias seguintes, coisas estranhas continuaram acontecendo. O duende mudava de posição quando ninguém estava olhando. Às vezes estava de costa, outras vezes parecia que ele tinha andado alguns centímetros para o lado. Uma vez eu até achei ele em cima da mesa, sentado ao lado de uma xícara de chá. Eu não sabia o que fazer. Então decidi conversar com ele. Sim, eu falei com o duende. Disse: se você é real, por favor, pare de me assustar. Eu não vou te machucar. E sabe de uma coisa? Ele parou. Desde então o duende ficou quietinho na estante, mas eu ainda sinto que ele está ali observando. Às vezes, quando estou sozinha em casa, sinto como se ele estivesse sorrindo para mim. E sim, eu ainda tenho ele até hoje. Então vamos lá, gente. Eu já vi muito relato de duendes que se mexem, que mudam de lugar, que caminham, sabe? Nossa, eu lembro. Eu não sei se eu já contei aqui no canal. Gente, eu não lembro, gente. Ai, cabecinha assim, sabe? Vai passando a idade, a gente vai ficando meio. Mas eu lembro de uma história de um duende que a moça conta que ele foi parar na cama dela, né? E eu sempre tive muitos duendes, uns que eu faço realmente ali de biscuit e tudo, né? E de tecido, e outros que eu compro. E eu lembro que eu comprei um duende de garrafa, que é o Zoe, né? E eu tenho uma história que agora eu vou contar, tá? Antes de eu ir aqui pra próxima história aqui, eu vou contar a minha história do que aconteceu com esse duende meu, o Zoe. O Zoe, eu estava comprando algumas coisas na 25 aqui, né? E tem uns prédios grandes, antigos, que são várias pequenininhas lojinhas, sabe? Lá dentro, muitas lojinhas assim amontoadas.
E eu entrei numa lojinha esotérica com um monte de coisa que eu ia comprar várias coisinhas. E tinha duendes de garrafa. E eu nunca tinha tido um duende de garrafa. E aí eu até tava olhando, só que esse Zoe, ele era um duende pequenininho na garrafa. E eu queria um maior. Né? E como eu já tava fazendo duendes pra minha loja, eu queria comprar um de garrafa pra mim ver o método que era feito ali, né? Como que se fazia ali aquele duende de garrafa, pra mim fazer outros pra colocar na época na minha loja. E aí eu tinha pegado um duende maior, grande, pus na minha cestinha, bonitinho. E deixei esse duendezinho que tava lá, que era na garrafa pequenininha, lá no canto, Zoe. Quando eu cheguei perto do caixa, a gente começou a ouvir. Eu ouvi, a dona da loja ouviu que estava no caixa, a vendedora ouviu. Alguém chamando. E falava bem alto, bem baixinho, Zoe, Zoe. E eu, gente, que raio que é isso? E nisso a gente viu a garrafa que estava, o Zoe dentro. É como se ela tivesse saltado, gente. Ela saltou e caiu no chão. Da onde estava. Não estava ninguém perto, ninguém bateu na garrafa nem nada. Ela saltou dali, caiu no chão. E rolou. Quando ela rolou, já peguei ele. E eu falei, bom, eu acho que esse é o Zoe, né? Então eu vou levar ele. E aí eu trouxe o Zoe pra casa. Né? Eu trouxe o Zoe pra casa. E eu, no primeiro dia ali, eu acabei deixando ele na garrafa. E no outro dia a gente olhou, realmente, era como se ele tivesse realmente se virado ali dentro da garrafa. Da posição que ele estava. E aí eu peguei e tirei ele da garrafa, porque a gente não deve, tá? Quem tem duendes aí, né, em garrafa, a gente tira o bichinho da garrafa, pelo amor de Deus. Não deixa o bichinho na garrafa, tá? Porque eles não podem ficar presos. Né? E aí eu fui no dia seguinte, eu já tirei ali o chapeuzinho dele, tirei ele da garrafa. Né? E ele ficou ali. Aqui comigo, aqui, tá ali no outro altarzinho. E com o nome dele, que é Zoe, que ele mesmo já tinha dado o nome dele. Né? E ele é bem pequenininho, assim, muito bonitinho. Então essa foi a minha história de duende. Então eu acredito muito, sabe, que eles, de alguma maneira, gente, eles acabam até interagindo com os próprios... eu poderia dizer avatar, o bonequinho, né, deles ali, que é feito de biscuit. Porque é um boneco, gente. É um boneco de biscuit, é um boneco de tecido, é um boneco que no caso aqui da moça do relato aqui dela, da história, era de madeira. Mas eu acredito que de alguma maneira, de certa forma, se eles querem falar assim, olha, eu tô aqui, né? Eu existo realmente, eu não sou, né, vozes da sua cabeça, eu não sou só essa madeira aqui, né? Eu não sou só esse tecido aqui, eu não sou só esse biscuit, essa massa aqui, né? Eu posso interagir com você de alguma maneira, eu estou aqui. E assim, pra moça, o relato, ela fala que ela ainda tem, né, o gnomo dela até hoje de madeira. Eu falaria pra você, olha, põe uma maçãzinha pra ele, ó. Gnomos gostam de maçã, de mel, né, de docinhos. Os meus gostam muito de balinhas de docinhos. Os meus gostam de bala de iogurte, de docinhos, de mel, que não falta o mel deles ali, e maçã. E, gente, uma coisa muito legal, se você quer fazer um altar ali pros seus doentes, você coloca uma maçã pra eles, você vai ver que aquela maçã, ela não estraga. Gente, ela fica ali, ó, 1 mês, 2, 3. Eu já cheguei a ficar aqui com maçã de 6 meses e não estragar. E quando a maçã começa a estragar, tá? Que você fala, mas eu coloquei a maçã lá, Hidra, e passou, vamos pôr, 15 dias, a maçã começou a apodrecer, começou a estragar. Isso é o quê? Alguma energia muito pesada que estava ali na sua casa e no local de pegar em vocês, aquela maçã sugou. Então é uma proteção a mais ali pra você. E aí você apenas vai e troca a maçã e fica. Tá ok? Essa é a minha dica aí pra vocês. Bora pra mais uma historinha aqui. Não sei se é a última. Deixa eu ver. É a última. Dos elementais. Esse aqui, olha, de fadas. Né? As fadas também, gente, eu já vi fadas. É a coisa mais linda ali. Quer dizer, mais linda assim, tá? Elas já não são tão bonitinhas quanto a gente retrata elas em desenhos, né? A gente sempre retrata as fadas ali belíssimas em desenhos. Gente, as que eu vi realmente, elas não eram tão bonitinhas não, tá? Eram serzinhos assim, meio estranhos, digamos assim, pra não dizer feios. Mas assim, o encantamento realmente de você poder ver aquilo ali é muito legal, muito. As fadas do jardim.
Meu nome é Ricardo e isso aconteceu quando eu era criança, lá nos anos 90. Eu morava em uma casa no interior com um jardim grande cheio de flores e árvores. Minha avó sempre dizia que o jardim era abençoado pelas fadas, mas eu nunca levei isso a sério, né? Até aquela tarde. Eu estava brincando no jardim, perto de um canteiro de margaridas. Era finalzinho da tarde, quando vi algo que me deixou de queixo caído. Pequenas luzes piscando ao redor das flores. Pensei que fossem vagalumes, mas com cores diferentes, azuis, verdes, douradas. E aí eu fiquei parado observando, procurando vagalume. Gente, vagalume também, gente, eu já vi no interior, quando eu era criança também, muitos anos atrás. Aqui em São Paulo, realmente, a gente não nem vê. Voltamos aqui. Fiquei parado observando, então vi elas. Criaturinhas minúsculas do tamanho de um dedo, com asas transparentes que brilhavam ao sol. Elas estavam voando em círculos, como se estivessem dançando. E uma delas até pousou numa margarida olhando para mim. E eu gritei: vovó, tem fada no jardim. Minha avó veio correndo, mas quando chegou as luzes já tinham desaparecido. Ela sorriu e disse: eu te falei que elas estavam aqui, mas elas só aparecem para quem acredita. Depois daquele dia eu passei horas no jardim tentando vê-las de novo. Nunca mais consegui. Mas às vezes, quando o vento balança as flores, eu sentia como se elas estivessem por ali brincando escondidas. E até hoje, quando visito a casa da minha avó, sempre dou uma olhada no jardim. Só por precaução, né? Vai que um dia elas voltam a aparecer para mim. Gente, muito obrigado pelo seu relato. Né? Realmente eu falo que é um privilégio, tá? A gente que consegue, em algum momento da nossa vida, ver e interagir com esses seres. Gratidão a todos, até o próximo vídeo.